Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Boa noite. Que bom que você está mais uma vez junto conosco para participar desse culto de adoração ao nosso Deus, o culto distrital do distrito de Manilha, ainda de forma virtual, mas todos unidos com o mesmo espírito de louvar e adorar ao nosso Deus. Vamos dar continuidade ao estudo das 7 igrejas que estamos tendo aqui com o pastor Marcos, nosso pastor distrital. E para iniciarmos o culto dessa noite, vamos cantar o hino Louvemos o Rei. Boa noite, irmãos. Estamos vivendo tempo difícil, isso aí não é novidade para ninguém, mas Deus coloca diante de nós uma arma poderosa, que é a oração. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fonte e orar comigo. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos chegar a Ti em oração nesse momento. Queremos agradecer ao Senhor pela proteção que o Senhor tem dado a cada um de nós até aqui e queremos pedir ao Senhor pelo culto desta noite, que o Senhor possa usar o mensageiro, que as palavras possam ser dirigidas pelo Senhor e que elas possam atingir o íntimo do nosso coração. Queremos também neste momento solicitar ao Senhor a Tua proteção, a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre o povo que perece em Beirute com os últimos acontecimentos, com essa explosão que aconteceu. Muitas mortes, muitos feridos, muitos desesperados, mas que o Senhor possa ir ao encontro dessas pessoas, acalmar o coração, transmitir paz e dar certeza para eles que em breve tudo se acabará. Que aqui possamos nos preparar para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Continue conosco, perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé em Ti, é o que nós oramos e desejamos nesta noite. E assim o fazemos esse pedido, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma satisfação estar com você mais uma vez. Nós estamos tendo toda quarta-feira o nosso culto online e está sendo um grande privilégio falar a corações tão receptivos como o seu. Nós temos um bom grupo assistindo as nossas programações. As nossas programações estão no Facebook, estão também no YouTube e há muita gente participando. E nós ficamos felizes por isso, né? Deus tem preparado
esse culto de quarta-feira, para que os nossos irmãos possam ser alimentados pelo seu próprio pastor. Então, eu queria convidar você a fechar os olhos. Nós vamos pedir a bênção de Deus para que esse culto seja um culto muito abençoado por Ele, tá bom? Então, feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, é um grande privilégio para mim ser o teu porta-voz nessa noite e poder falar ao coração dos nossos irmãos. Quero pedir ao Senhor que me dê a humildade, a sabedoria e também a capacidade de ser um porta-voz do Senhor e que as mensagens que o Senhor escolheu para esta noite possam alcançar o coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. A igreja de Tiatira. Hoje o tema é esse. Hoje vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, já falamos sobre a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, e hoje vamos falar sobre a quarta igreja do livro de Apocalipse, a igreja de Tiatira, uma igreja que tinha muitas qualidades e que vale a pena a gente saber qual o segredo, né, para essa igreja ser tão virtuosa como era ela. Muito bem, vamos então ler a passagem no livro de Apocalipse 2, verso 18. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Nós vamos então ler só até aqui. Essa é uma carta grande, ela tem muitas passagens, mas nós vamos ficar por aqui. Mas é interessante que Jesus destaca nessa igreja as suas qualidades. Essa igreja era uma igreja de boa qualidade. Era uma igreja que as pessoas gostavam de ir. As pessoas gostavam de ir a essa igreja. Uma pessoa, um visitante que fosse a essa igreja, voltaria de lá muito satisfeito. Por quê? Porque era uma igreja muito amorosa, né? Ela era uma igreja amorosa, calorosa, carinhosa, né? Uma igreja de gente muito simpática, muito amiga, né? Os irmãos, quando chegavam nessa igreja, havia ali uma boa recepção, havia gente para receber, para dar um abraço, apertar a mão, né? Para dar as boas-vindas. Havia gente simpática nessa igreja para se comunicar uns com os outros, gente simpática para falar com os visitantes. Então ali era uma igreja muito abençoada, igreja de muita fé, muitas orações, né? Muitas almas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desanimadas, elas eram colocadas em oração por essa igreja. Essa igreja era uma igreja que se preocupava com o bem-estar dos membros e também se preocupava em receber muito bem as visitas. Era uma igreja solidária, uma igreja que atendia os irmãos em suas necessidades. Enfim, Jesus destaca essas coisas. Ele fala que essa igreja era uma igreja amorosa, uma igreja de muita fé, uma igreja perseverante, né? Uma igreja forte e uma igreja cujas obras se multiplicavam cada vez mais. É a igreja que todo mundo quer ter. É uma igreja muito boa, né? Nós temos em nosso distrito igrejas muito boas, de muitas qualidades, né? E como é que a gente faz para ter uma igreja crescente, cada vez melhor, cada vez mais atenciosa, cada vez mais dedicada, cada vez mais produtiva, mais laboriosa, né? Como é que a gente faz para ter uma igreja igual a de Tiatira? Uma igreja que está sempre crescendo, né? Uma igreja que recebe os elogios do próprio Senhor Jesus. Como é que a nossa igreja, que já é uma igreja boa, pode melhorar cada vez mais? Muito bem. Hoje eu quero falar sobre isso. Quero falar o que pode contribuir para que a nossa igreja, a sua igreja, a minha igreja, ela pode ser uma igreja
cheia de qualidades, cheia de virtudes, uma igreja crescente, uma igreja que ganhadora de almas. Como é que podemos fazer para a nossa igreja ser assim? Muito bem. Dando uma examinada aí na Escritura Sagrada, nós podemos ali observar pelo menos 3 pontos importantes. 3 coisas que contribuem para isso. E a primeira coisa eu encontrei no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 8. Versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha só, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Esse foi um conselho que Deus deu à liderança da sua nova igreja. Agora, depois que Moisés morreu, Josué foi chamado. E a esse homem de Deus, Deus deu a ele o segredo para ter uma igreja, para ter um povo abençoado, bem-sucedido. E o segredo era a sua consagração. A consagração da liderança é o primeiro segredo para ter uma igreja de qualidade e vitoriosa e virtuosa. A liderança precisa ser uma liderança consagrada. A Josué, Deus falou, seja forte e corajoso, ou seja, seja um homem de fé, um homem que tenha confiança no Senhor. Não seja um homem medroso, um homem duvidoso, mas seja um homem de fé. Deus precisa de uma liderança cheia de fé, uma liderança que confia no poder de Deus e uma liderança consagrada, ok? Josué foi orientado a estudar a Bíblia de dia e de noite, a meditar na palavra, a praticar o que está escrito na palavra, para que dessa forma Deus pudesse usá-lo poderosamente no meio do seu povo. Então, o primeiro segredo para ter uma igreja cheia de qualidades, ou com as qualidades da igreja de Tiatira, é a consagração da liderança. Você, para mim que é pastor, essa mensagem é para mim, mas essa mensagem também serve para os nossos anciãos da igreja, para os nossos líderes de departamento. É muito importante que você seja uma pessoa de fé, uma pessoa corajosa, uma pessoa consagrada, uma pessoa que estuda a Bíblia, que medita na palavra, que ora ao Senhor de madrugada, para que Deus possa usar poderosamente e contribuir para que a igreja seja uma igreja cheia de qualidade. Esse é o primeiro segredo. Vamos então conhecer o segundo segredo. O segundo segredo está no livro de Neemias, capítulo 2, verso 17. Neemias, capítulo 2, e o verso 17. Diz assim: então lhes disse, estás vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A cidade de Jerusalém estava em uma condição muito ruim. Neemias sabia disso. E Neemias foi para aquela cidade para convidar a liderança e para convidar o povo para reconstruir a cidade, para deixar essa cidade uma cidade perfeita para a glória de Deus.
uma cidade melhorada. A ideia era melhorar a cidade, reconstruir os muros, colocar as portas nos lugares, deixar essa cidade muito melhor do que ela estava. Mas Neemias sabia que sozinho ele não podia fazer nada. Ele precisava do apoio do povo. O povo precisava apoiar, o povo precisava querer, o povo precisava ajudar. Então, o segundo segredo para ter uma igreja de qualidade, uma igreja virtuosa, uma igreja simpática, receptiva, missionária, corajosa, cheia de fé, é preciso que o povo colabore. Se só a liderança se consagrar, é preciso que o povo siga o conselho, as orientações da liderança. É preciso que o povo pegue no pesado, ajude, participe. É preciso que o povo da igreja seja participativo, que ajude, que participe dos planos, para que a igreja, então, ela possa se tornar uma igreja cada vez melhor. É importante que você esteja presente lá, porque igreja vazia, igreja de qualidade não é igreja vazia. Quando a igreja está cheia, isso deixa um clima muito melhor. Então é importante que você esteja na igreja, é importante que você apoie com a sua presença, mas também que você esteja disponível para fazer visita, para fazer oração com as famílias, que você participe dos projetos da igreja, distribuição de livros, projetos quebrando silêncio, projeto de semana de oração. É muito importante que você, como membro da igreja, ainda que você não faça parte da liderança, mas que você apoie a liderança, que você participe dos projetos, que você chegue junto, que você também tenha um sorriso nos lábios, que você também seja simpático, que você também mostre Jesus no seu coração. Então, uma igreja virtuosa não se constrói apenas com o pastor. O pastor, os anciãos, líderes de departamento e o apoio dos membros. Isso tudo é fundamental para que a igreja possa se tornar uma igreja de grande qualidade. Mas nós queremos apresentar também a você o terceiro segredo. O terceiro segredo está no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, e o versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Como nós vimos na semana passada, na lição da Escola Sabatina, o Espírito Santo é o agente da missão. Nós somos as testemunhas, estamos aqui para falar de Jesus, mas nós não conseguimos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito em nossa vida é fundamental para que a igreja seja de qualidade. Imagine só, que igreja seria uma igreja de grande qualidade se ela não tivesse o Espírito Santo? O Espírito Santo é fundamental. É importante que nós busquemos diariamente a presença do Espírito Santo para a nossa vida. É preciso orar, buscar e estar à disposição para receber a presença e o poder do Espírito Santo para cumprirmos a missão que o Senhor nos confiou. E eu tenho certeza que a igreja de Tiatira era uma igreja de grande qualidade por essas três razões. Primeiro, porque a liderança era uma liderança consagrada, dedicada, servidora, pronta para fazer a obra de Deus. Segundo, o povo apoiava. A igreja, ela era uma igreja viva, animada, a igreja motivada, a igreja participativa. Os membros eram excelentes membros. E eles tinham o hábito
de buscar o poder do Espírito Santo. Eles entendiam que sem o poder do Espírito Santo, eles jamais seriam uma igreja vitoriosa. E eles buscavam, eles pediam a Deus, esse era o foco da igreja. E por causa disso, Jesus ficou tão feliz com essa igreja, que Jesus derramou sobre essa igreja o poder do Espírito Santo. A igreja se tornou uma igreja que tinha muitas obras, uma igreja que multiplicava suas obras dia a dia, uma igreja crescente, se tornou uma igreja muito amorosa, uma igreja muito fervorosa, uma igreja perseverante, uma igreja vitoriosa. E é assim que será a nossa igreja, porque nós da liderança, nós iremos seguir o exemplo de Josué e dedicar-nos à consagração ao Senhor. Iremos meditar na palavra e buscar a Deus diariamente. E eu tenho certeza que você, que não é líder, mas é membro da igreja, você estará apoiando mais a igreja, para que a igreja, a sua igreja, se torne também uma igreja cada vez mais qualificada para cumprir a missão. Nós também iremos nos unir para buscar a presença do Deus Espírito Santo. Ele é a essência da nossa vida espiritual. É Ele que fará da nossa igreja uma igreja próspera, abençoada e uma igreja feliz. Que Deus te abençoe e que você receba dia a dia as bênçãos de Deus sobre você. Que você e a sua família sejam alvos do amor de Deus e que a misericórdia e a bondade do Senhor repouse sobre todos vocês. É o nosso desejo e a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos então cantar um hino e depois então faremos a oração final. Vamos cantar. sorrir e sempre amar. Tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando esta alegria.
Então, foi um prazer muito grande ter você conosco em nossa programação. Hoje nós falamos sobre a igreja de Tiatira. Semana que vem vamos falar sobre a igreja de Sardes. Você não pode perder. Essa mensagem está muito especial, está reservada para você. Olha, não esqueça que sábado que vem tem culto na sua igreja. Faça planos e chegue bem cedinho lá, porque os nossos cultos estão sendo uma bênção. Semana passada eu estive na igreja de Itambi e na próxima semana vou estar na igreja de Apolo 2. Vai ser muito bom passar um tempo precioso com essa igreja. Fecha teus olhos, eu vou orar por você. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento em que passamos junto ao Senhor, ouvindo a Tua palavra e sendo impactado pela mensagem. Venha, Senhor, abençoar ricamente cada família que compõe o nosso distrito. Que a Tua bênção, Senhor, acompanhe cada filho Teu em sua necessidade. O Senhor conhece as lutas, os desafios e os planos de nossos irmãos. E eu quero colocar cada um deles em Tuas mãos. Que a Tua bênção, Senhor, os acompanhe durante todos os dias dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma boa noite e até a próxima semana. Um abraço.